A gente fala agora sobre o trânsito que envolve aí duas cidades, Teresina e Timon. São cidades que são separadas pelo rio Parnaíba e são ligadas por 3 pontes, né? Uma delas é a ponte metálica, que liga essas duas cidades que precisam muito uma da outra. Só que hoje foi anunciada que essa ponte será interditada para um serviço da Ferrovia Transnordestina, que é responsável pela ponte. Vamos conversar ao vivo, então, com a repórter Graciane Araújo, que está de volta, né, depois de férias merecidas, Graciane, e já está trazendo essa informação aí dessa obra que pode trazer impactos para o trânsito das duas cidades, né, nessa ligação que acontece pelas pontes. Boa noite. Exatamente, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. É muito bom estar aqui de volta. E falando sobre essa obra, a ponte João Luiz Ferreira, conhecida como Ponte Metálica, que tem mais de 120 anos e que em breve vai passar por uma reforma. Uma reforma que foi anunciada hoje pela Ferrovia Transnordestina e Logística devido à necessidade de reparos. Ainda não há informações de quando deve de fato começar essa obra, porque entre outras questões existe aí também a necessidade de diálogo entre as duas prefeituras, tanto a de Teresina no Piauí quanto a de Timon no Maranhão, porque vai sim envolver a necessidade de interromper o fluxo. A gente vê aqui que nesse momento o trânsito aqui entre as duas cidades é intenso, então durante parte do período em que essa ponte vai estar em obras vai ser necessário interromper esse fluxo. De acordo com a Ferrovia Transnordestina e Logística, a obra deve durar cerca de 1 ano, mas será dividida em etapas. A primeira etapa, com duração de 6 meses, haverá a necessidade de interdição do tráfego rodoviário por 6 meses. Desculpa, por 3 meses. E já a segunda fase também deve durar aí 6 meses e vai incluir a manutenção em pilares e estacas de fundação da ponte e são previstas também interferências pontuais no trânsito. Então, só reforçando, Aline, é uma obra, né, que deve durar ao todo 1 ano, mas não significa que durante todo esse tempo essa importante via de acesso vai ficar parada, não. De acordo com o cronograma desse período de 1 ano, apenas 3 meses será necessária essa interdição após aí uma orientação do CREA, que acabou fazendo uma vistoria ainda no início do ano e detectou uma necessidade de reparo. À época, quando foi feita essa vistoria, a gente lembra que houve uma queda de uma ponte entre os estados do Tocantins e do Maranhão. Inclusive, um piauiense acabou caindo, né, dessa ponte e morreu à época. Então, começaram a se especular que essa ponte também estaria com problemas. Então, logo os técnicos nessa comissão do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, fizeram essa fiscalização aqui, não detectaram risco de colapso, mas sim dessa manutenção emergencial que, de acordo com a FTL, a Ferrovia Transnordestina, Aline, está prestes a começar. Hoje há uma reunião de forma online com representantes do CREA, justamente para a definição desses pontos, e aí sim será anunciado quando de fato começam as obras, Aline. E olha isso, bem no momento em que o metrô está passando, né, o trem que faz aí o transporte de passageiros está passando e você pegou esse fluxo bem no momento, porque na hora que ele passa, o trânsito já fica, né, já um pouco mais parado. Olha a quantidade de veículos que passam por aí todos os dias nessa ponte que liga Teresina a Timon. Então, sem data definida para o início dessa obra, nem Prefeitura de Teresina, nem Prefeitura de Timon ainda se manifestaram em relação a esse trabalho, mas os 2 municípios ainda devem conversar sobre como deve funcionar alternativas que podem ser viabilizadas para que esse trânsito flua, né, para que não haja tantos prejuízos. Afinal de contas, não será 1 semana, 2 dias, 3 meses de previsão de interdição, o que deve ser feito para tentar amenizar essa situação, né? E a gente continua acompanhando
essas informações que devem vir da Transnordestina, responsável pela ponte e pela obra. Muito obrigada, Graça. A gente vê realmente, olha, o trânsito muito intenso nesse momento de volta para casa, né? Nesse horário de pico, onde muita gente está voltando para casa, seja de Teresina para Timon ou vice-versa, mas mais de Teresina para Timon. A gente fala com você daqui a pouquinho sobre outros assuntos. Até mais.